Olá, sou Ederson Viana, está no ar o programa Falando em Gestão, um programa oferecido pelo Grupo Destra Soluções Empresariais Integradas. No programa de hoje, no quadro Notícias, iremos abordar 3 assuntos fundamentais para os gestores das organizações: reações do mercado imobiliário, novo Simples Nacional e como gerir bem as pessoas para alcance dos melhores resultados nas organizações. E no quadro Falando com Especialista, eu vou conversar com a doutora Denise Holanda, especialista em compliance. Está no ar o programa Falando em Gestão. Não saia daí, é um minuto só. Reação do mercado imobiliário. Com a crise econômica e política atingindo em cheio o segmento imobiliário, o setor passou por uma profunda e tenebrosa recessão nos últimos anos. Juros altos e poucas linhas de créditos inibiram os empreendedores e incorporadores a investirem em novos projetos, provocando um estoque de imóveis residenciais e comerciais não comercializados. Essa descontinuidade do processo de crescimento do setor imobiliário trouxe também uma quebra de paradigma nas formas de transações. Assistimos negociações acontecerem nas imobiliárias e entre particulares de forma parcelada em até 24 vezes. Isso mostra que o momento de crise são ótimas oportunidades para aqueles que optam por enxergar além, saindo do lugar comum. Mais um aquecimento no setor já pode ser sentido em nível de Brasil. Nos grandes centros há uma tendência por imóveis de pequena metragem. Em São Paulo, apartamentos de 10 a 30 metros quadrados foram muito bem comercializados, indicando uma tendência de cunho social onde o morador tem buscado viver experiências diferenciadas e não somente morar. No âmbito dos imóveis comerciais, espaços compartilhados que entregam vários serviços, cowork, academias, entre outros, têm uma preferência não só dos investidores, mas também dos empreendedores, que está abrindo o seu primeiro negócio. Em Goiânia, segundo a ADEME, as vendas cresceram 24% no primeiro semestre desse ano, comparado com o mesmo período de 2016. O mercado se apresenta como muito promissor, pois o metro quadrado aqui é bem mais acessível se comparado a outros centros. Outro termômetro são as vagas anunciadas pelas construtoras, que, conforme podemos verificar, nos anúncios de vagas em aberto, estão contratando num ritmo bem acelerado. Novo Simples Nacional. O ano de 2018 será marcado por mudanças significativas nos âmbitos fiscal e tributário. Isto porque, além da entrada em vigor do E-Social, da E-Financeira e do Bloco K, do SPED, haverá importantes alterações no sistema de cálculo do Simples. O novo Simples traz ao contribuinte alguns fatores complicados na sua forma de cálculo. O valor do imposto a ser pago agora deverá considerar fatores como uma alíquota nominal e uma alíquota efetiva, que, quando o faturamento bruto acumulado nos últimos 12 meses e da parcela fixa a deduzir conforme a faixa de faturamento. Dessa forma, poderá haver redução ou aumento da carga tributária de acordo com as variáveis de cada empresa. Além de uma fórmula nada simples, o sublimite para o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e ISS, Imposto sobre Serviços, será outro complicador, pois a empresa que ultrapassar o limite de faturamento anual será obrigada a recolher estes impostos em guias próprias fora da DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, e ficará sujeita às regras de apuração normal do imposto no âmbito estadual. Desta forma, terá mais obrigações acessórias.
Gerir bem pessoas é fundamental para o alcance dos resultados corporativos. Nunca na história da gestão de pessoas essa afirmação foi tão verdadeira. E não estamos falando apenas para as grandes empresas. Gestores de pequenos e médios negócios podem superar os atuais desafios, observando e colocando em práticas as tendências. Na administração dos recursos humanos, alguns itens já conhecidos e outros nem tanto estão sendo cotados como essenciais para que as empresas consigam não só o sucesso empresarial, mas que também tenham um instrumento de retenção e motivação dos colaboradores. Confira as práticas alternativas que mais têm se apresentado eficazes atualmente. A primeira prática é a mobilidade no trabalho. O home office, prática que permite que os colaboradores trabalhem de casa, não é algo novo, porém tem se tornado comum dentro das empresas, assim como a contratação de freelancers ou profissionais autônomos que não têm vínculo empregatício, institucionais, carteira assinada, entre outros benefícios. Geralmente, seus contratos são específicos para uma demanda ou um projeto. A segunda prática é a autogestão. O colaborador não terá mais alguém que supervisione seu trabalho. Ganha força a autogestão como forma de sustentar o protagonismo do profissional. Estruturas cada vez mais enxutas e menos hierarquizadas exigirão colaboradores mais qualificados e generalistas. A terceira prática é o trabalho pelo propósito. Relacionado à tendência anterior, cresce no mercado o aumento de colaboradores que aceitam oportunidades com base no propósito. Seja da ação ou da empresa, de qualquer maneira, aqui está mais um grande impacto na gestão de pessoas, pois é preciso um forte trabalho e estratégia de engajamento e cultura corporativa. A quarta prática é o Employer Brand. A expressão brand significa o esforço contínuo de gerar valor para a marca. No caso do Employer Brand, a ideia é a mesma, porém o alvo é diferente, os colaboradores da organização. Despertar o desejo de fazer parte de uma organização e o objetivo central do Employer Brand, que busca o engajamento dos atuais e potenciais colaboradores. A quinta prática é o planejamento de carreira em W. Há pouco tempo, a única forma de crescer em uma empresa era no sentido vertical, ou seja, Y. Hoje, devido à complexidade de várias organizações e à multidisciplinaridade dos colaboradores, a carreira em W consiste em adicionar mais um propósito de carreira para o profissional, a carreira do gestor de projetos. A sexta prática é o Job Rotations. Essa tendência tem tudo a ver com a geração de profissionais do futuro. Essa prática permite que o colaborador se movimente entre vários cargos e departamentos e consiga aprender mais vivenciando diferentes rotinas. A sétima tendência é a remuneração variável e a remuneração fixa. Uma das mais fortes tendências na atual gestão de pessoas é a remuneração variável, cuja base e o desempenho individual de cada colaborador e alguns casos da equipe como um todo. A oitava e última tendência é o treinamento corporativo virtual. O treinamento corporativo passa a sofrer alterações substanciais, onde o caminho do conhecimento passa atualmente pela disponibilização de materiais para que o aluno tenha uma opção de acessá-lo a qualquer momento e de onde desejar. Assim, as ferramentas de EAD contribuem de forma significativa para a consolidação de uma opção até pouco tempo de muita resistência. E no próximo bloco, no quadro Falando com o Especialista, vamos entrevistar a doutora Denise Holanda, especialista em compliance. Não saia daí, é um minuto só. Compliance é um termo em inglês que significa conformidade. Na prática, está ligado à ideia de estar de acordo com as leis, com os regulamentos externos e com os regulamentos internos da sua empresa. Os que foram escolhidos por você porque tem a ver com o seu modelo de negócio.
Complicações técnicas à parte, compliance significa simplesmente cumprir regras éticas para garantir as melhores práticas pela sua empresa. Ter um departamento, um gestor ou uma consultoria encarregada de manter o compliance vai permitir saber com clareza quais normas é necessário seguir e decidir como adaptar seus processos a elas de modo eficaz. Mais importante, com o melhor resultado financeiro. E sobre isso, eu vou conversar no quadro Falando com Especialista com a doutora Denise Holanda. Doutora Denise é formada em Direito pela Universidade Pontifícia de Goiás, especialista em Direito Tributário pela Universidade Católica de Brasília e em Direito Empresarial pela Universidade Cândido Mendes. Possui ainda MBA em Gestão de Negócios, Controladoria, Finanças Corporativas, certificada em Auditoria Interna pela Escola de Auditoria e uma experiência de 11 anos atuando nas áreas de consultoria jurídica e empresarial. Doutora Denise, um prazer recebê-la, senhora, no primeiro programa Falando em Gestão. Tudo bem? Tudo bem com você, Ederson. Tudo bem também. É um prazer estar aqui, é uma honra ser a entrevistada do primeiro programa de vocês. Uma honra para nós. Doutora Denise, de uma forma geral, nós estamos falando aqui que compliance nada mais é do que estar de acordo. Como que é isso, doutora Denise? A gente tem uma mania de importar algumas expressões em inglês, né? Então, às vezes, as pessoas ficam achando que compliance é alguma coisa fora do mundo de uma pequena empresa, de uma empresa do dia a dia. Mas, na verdade, o compliance nada mais é do que você estar conforme normas externas, normas legais a que todos nós estamos sujeitos, e aproveitar a oportunidade, já que você está instituindo um programa e sempre é complicado mudar a cultura, para aproveitar as suas normas internas, para poder moldar aquilo, fazer aquela história de costureiro, de fazer direitinho, do jeito que serve para a sua empresa. Maravilha. Doutora Denise, por que compliance deve ser uma preocupação hoje das organizações? Porque hoje a gente está sujeito a normas de todos os lados. A partir do momento em que você decide que você vai abrir uma empresa, por exemplo, como é que você vai decidir se ela vai ser uma Eireli, se ela vai ser uma limitada, se ela vai ser uma sociedade anônima, se você não entender como que isso surge? Isso surge na lei. As agências reguladoras, as autorizações, isso tudo é passível de gerar multa, pode até lacrar um estabelecimento. Eu já vi várias empresas que abriram as portas sem ter essas preocupações com as agências reguladoras e tiveram problemas com isso. Então, é realmente muito importante. Hoje, então, é um diferencial competitivo para as organizações, de fato, pensar em compliance. Sim, com certeza. Em primeiro lugar, porque as multas elas geram despesas, né? E elas não geram são um passivo, exatamente, né, muito grande para as organizações. Que é realmente um dinheiro absolutamente desperdiçado. E, em segundo lugar, porque se você tem uma cultura de compliance e você tem normas internas que são seguidas pela sua equipe, a sua eficiência com certeza é melhor e o seu resultado financeiro vai ser maior. Doutora Denise, como implantar um processo de compliance hoje dentro das organizações e se as pequenas e médias organizações pode também começar a pensar em compliance? Certamente. A principal preocupação que uma empresa deve ter a respeito de compliance é a cultura da empresa. Então, a princípio, você tem que entender para que a sua empresa existe, qual é o objetivo, né? Um plano, uma estrutura do seu negócio. Em segundo lugar, você tem que mapear quais são os riscos legais que você vai seguir, porque, embora a gente aproveite a oportunidade do compliance para as regras internas, o principal foco delas são as normas externas, as leis que realmente vão gerar passivos, vão gerar problemas para a empresa. Mapeados esses riscos, você cria uma lista de normas que devem ser seguidas, estabelece uma forma de como é que isso vai ser monitorado, quem vai monitorar isso, porque processo que não tem dono não é seguido. E um canal de denúncias geralmente é alguma coisa que a gente tem que se preocupar, porque as pessoas têm dificuldade para falar, para identificar as pessoas que elas veem atrapalhando o processo. E, em seguida, você tem que seguir aquele ciclo do PDCA, né? Que é você analisar aquilo, ver como é que você melhora e implantar melhorias. Isso significa, então, doutora Denise, que o primeiro passo, então, é pensar em processos. Ou seja, exatamente, eu tenho que mapear os processos do negócio para que eu possa, a partir disso, estabelecer, de fato, uma matriz de riscos. Então, aí eu começo, então, a pensar em compliance a partir desses primeiros passos iniciais. Seria isso? Exatamente. A primeira coisa que você vai fazer é uma espécie de planejamento estratégico. Eu não gosto muito de dizer que você precisa
de uma consultoria antes da outra, porque fica parecendo que a gente está querendo... Vender produto, exatamente. né? Mas, infelizmente, porque são governança corporativa, planejamento estratégico, compliance, são elos de uma cadeia que leva à excelência. É o que eu sempre falo, que uma organização ela é um organismo vivo. Então, Exato. Você precisa ter, de fato, tudo isso muito interligado, né? Por isso a gente fala hoje muito de soluções integradas. Justamente isso aí. Quando se fala de compliance, tem uma série de temas que precisam ser pensados e construídos antes dentro da organização. No mínimo em conjunto, né? No mínimo em conjunto, né? Exatamente. Eu acho uma boa oportunidade. Eu tenho minhas ressalvas para quem, na verdade, só liga para o compliance em relação direta ao termo anticorrupção, que também é alguma coisa que foi muito difundida, né, em relação à compliance. Porque você está desperdiçando uma excelente oportunidade de levar a sua empresa para um novo nível. É um processo que pode estruturar de uma forma muito eficiente a organização. Exato. E você não precisa de um investimento muito grande. O termo compliance officer também que a gente importou traz aquela ideia de pompa, né, de status e tal. Mas simplesmente se trata de você determinar uma pessoa que vai ser responsável por aquilo. Uma pessoa que vai abraçar o programa de compliance para ela e vai fazer com que aquilo se concretize. Então é totalmente possível que uma pequena e uma média empresa hoje comece a realmente criar uma cultura de compliance. Sim, é possível e é recomendável. Afinal de contas, a gente está num mercado muito competitivo e é uma diferença, realmente é um diferencial. Doutora Denise, vamos continuar esse assunto no próximo bloco. Um minuto só, já voltamos com o programa Falando em Gestão. Voltamos com o programa Falando em Gestão e eu estou conversando hoje com a doutora Denise Holanda, especialista em compliance. Doutora Denise, como integrar as práticas de governança corporativa aos processos de compliance? 2 pilares da governança corporativa são transparência e responsabilidade, que são exatamente a essência do compliance, né? Então, se a gente for pensar em um programa que é complexo, que traz passos dos 2 lados, a gente integra a governança corporativa com compliance facilmente em termos de cultura. Doutora Denise, uma outra pergunta que nós temos hoje e que é muito recorrente hoje dentro das organizações, o papel da contabilidade, ele mudou muito desde 2007, nós estamos falando de quase 10 anos dessa mudança substancial que aconteceu na contabilidade, que foi a convergência das normas internacionais de contabilidade. Como que a contabilidade hoje ela é importante para a construção de uma cultura do compliance? A contabilidade hoje ela é o pulmão de uma empresa. Lá você filtra tudo o que aconteceu de errado, tudo que deveria ter sido feito da forma correta, a contabilidade é o anteparo final da empresa. Então, hoje, principalmente nas minhas consultorias, a contabilidade tem sido condição sine qua non de qualquer programa de compliance funcionar. Eles têm uma visão muito clara do que aconteceu nos processos antes de chegar na contabilidade, para saber exatamente onde a empresa errou, o que ela deveria ter feito da forma correta e, melhor, que é o que mais aparece para o empresário, é o custo disso. Quanto isso atrapalhou o resultado financeiro da empresa. Então, a contabilidade é essencial. Então, hoje, doutora Denise, a gente sabe que a contabilidade ela tem uma dificuldade muito grande hoje de operacionalização, porque normalmente não se reflete realmente a realidade econômica e financeira das organizações. Então, para um processo de compliance, é importante também que a contabilidade, de fato, reflita a real situação econômica e financeira das organizações. É isso? Certamente. É importante que a gente passe a deixar a contabilidade fazer o que ela existe para fazer, que é transformar a empresa num centro de excelência. A contabilidade exatamente sabe o que deveria ter sido feito da forma correta para chegar no resultado financeiro que a empresa precisa. Então, a gente precisa parar de usar a contabilidade simplesmente como uma figura de cumprimento de normas fiscais que simplesmente tem que apresentar as obrigações e pronto. A contabilidade tem que pensar, ela tem que ajudar, ela tem que fazer parte do planejamento estratégico da empresa. Contabilidade, então, dentro desse processo de compliance, entende-se que ela faz parte da gestão do dia a dia do negócio.
O empresário precisa, de fato, consultar a contabilidade e fazer com que a contabilidade participe desse processo de gestão? Exatamente, a contabilidade tem que fazer parte do programa de compliance. Aliás, eu acredito que a contabilidade seja o núcleo de onde parte o programa de compliance. Maravilha. Doutora Denise, um grande prazer para nós recebê-la hoje no programa Falando em Gestão. Queremos agradecer imensamente a sua participação e deixo aqui uma porta aberta para outros encontros para que a gente possa conversar de outros temas também importantes à gestão das organizações e das empresas. Muito obrigado, doutora Denise. Foi um prazer enorme e eu estou à disposição, principalmente para tratar sobre empresas, que é o que mais me motiva. Maravilha. Um grande abraço. Chegamos ao fim dessa edição, um grande abraço, até o próximo programa e eu termino o programa de hoje com a seguinte frase. Basicamente, a gestão significa influenciar a ação. Gestão é sobre ajudar as organizações e as unidades a fazerem o que tem de ser feito e significa ação.